Então hoje, evolução em dois mundos, nós estamos lá na primeira parte, no capítulo 2 da primeira parte, né? Capítulo que trata sobre corpo espiritual. Hoje nós vamos iniciar a parte 2 e nós vamos começar lá na estrutura mental das células, né? Então, no nosso último encontro, o que nós começamos a ver? Nós vimos sobre o perispírito. Nós vimos que o perispírito, ele se desdobra, ele tem camadas, né? E a gente enumerou aí para vocês, que deixei até, né, a fotinha lá no grupo. Então, o perispírito, ele tem o espírito, o corpo mental, o corpo espiritual, o duplo etérico e o corpo físico, né? Então, veja bem, o corpo físico é apenas uma parte ali do perispírito. Quando? Quando nós estamos o quê? Encarnados. Quando nós estamos desencarnados, essa veste é jogada fora e toda a outra estrutura prevalece e continua. Nós vimos também a questão do corpo mental, a importância da nossa mente, né? Onde a nossa mente pode nos levar, até onde, né? A gente mesmo às vezes se prejudica ou se beneficia. Então, essa importância. Vimos os centros vitais, que muitos aí conhecem como os chakras, que são pontos que estão em locais estratégicos do nosso perispírito, iniciando desde o centro coronário até, né, ele tem forma de um cone, mas vai ficando cada vez com a ponta mais fininha até o final do nosso corpo, né? Vemos que cada um tem a função, essas funções são funções de harmonização para que tudo possa funcionar, né, da maneira mais harmoniosa possível, e a gente encontra esses centros vitais tanto nos encarnados como nos desencarnados. Por quê? Porque a gente sabe que o corpo humano, né, material, o corpo denso, ele é só uma parte, né? Ele é só uma parte que a gente adquire quando a gente vem, né, para qualquer planeta que seja, né, que precisa desse corpo denso para poder passar por determinadas experiências. Depois a gente perde, mas o nosso corpo mental, a gente vai continuar com tudo do outro lado, né? Com o nosso corpo mental, com o nosso corpo espiritual, com o nosso espírito num todo, somente sem essa parte mais densa, né? E ele falou da importância, né, de cada um, que cada um está situado em um local, né? Tem o coronário no alto da cabeça, depois a gente tem um mais perto da laringe, do coração, o do próximo ao estômago, né? E assim sucessivamente, né? E ele falou também sobre esse centro coronário, deu aí, né, a deixa nos dizendo, olha, tudo que nós recebemos, a gente recebe nesse centro coronário. E daí se espalha, né? Então, a importância da gente saber lidar também com sentimentos, porque esses sentimentos, principalmente sentimentos ruins, nos desarmonizam, né? E aí a gente chega lá na parte da estrutura mental das células, né? E olha que interessante. Assim como nós temos um corpo mental que, através lá do centro coronário, espalha para todo o corpo, nós temos a estrutura mental das células. Então, cada célula no nosso corpo, agora eu falando de corpo denso, de corpo físico, cada célula do nosso corpo tem-se, então, uma estrutura, né? Essa estrutura se perde quando desencarnado? Não. O corpo, o espírito, o corpo espiritual, o espírito quando desencarnado, ele também tem uma estrutura, porém, não é uma estrutura celular como a nossa, né, como a gente está no corpo físico, mas uma equivalente, né? Então, a gente perde o corpo físico, porque o nosso corpo espiritual está entrelaçado nesse corpo denso para que possamos viver as experiências. Depois é solto, desatado os liames, né? O corpo físico fica na terra, o outro segue.
Se o corpo espiritual segue, ele está numa outra dimensão, com outro fluido, né? Não está mais aqui preso no corpo denso, mas continua também levando tudo com ele. O corpo mental, essa organização celular, se estiver organizada ou não, vai levando embora, né? Então, nós vamos começar da onde nós paramos no último encontro. Estrutura mental das células. É importante considerar, todavia, que nós, os desencarnados, na esfera que nos é própria, estudamos presentemente a estrutura mental das células, de modo a iniciarmos em aprendizado superior com mais amplitude de conhecimento acerca dos fluidos que nos integram o clima de manifestação, todos eles de origem mental e todos produzidos na essência da matéria-prima. Que matéria-prima é essa, né? Então vamos começar lá do inicinho para a gente entender. O que a André está nos dizendo? Olha, nós daqui do mundo espiritual, nós estamos estudando, né? Olha quando ele fala aqui, ó. Nós, os desencarnados, na esfera que nos é própria, onde é essa esfera? No mundo espiritual. Estudamos presentemente a estrutura mental das células. Então, nós temos que ter a convicção em nós, os estudos que existem, o avanço científico que existe na Terra, esse avanço já foi descoberto no mundo espiritual há muito tempo. E quando se acha a Terra, o ambiente e os espíritos que estão aptos a receber determinados estudos pela intuição, esses estudos chegam e se concretizam. Muitos ainda não chegaram, por quê? Porque nós ainda não temos condições que eu falo mentalmente para poder avançarmos, né? A nossa moral, nosso avanço moral ainda nos permite. Não nos permite, mas à medida que a gente pode, a gente vai avançando, né? E a gente avança sempre. E ele fala isso, olha, nós estudamos aqui essa estrutura mental da célula, de modo a iniciarmos em aprendizado superior. Nós estamos estudando para também a gente evoluir, para também a gente crescer. E ele fala, né, que todos eles de origem mental e todos produzidos na essência da matéria-prima. E que matéria-prima é essa? Né? Então, de onde inicia essas células, né? Inicia-se, então, de onde? Inicia-se do plasma, né? Lembra que nós vimos lá? Tudo começa através do plasma, que é um fluido, né? É uma energia que Deus nos dá, nos permite, para que os co-criadores menores e maiores possam, então, plasmar e criar, né? Então, tudo inicia-se a partir do plasma. E eles estão estudando essas estruturas celulares, né? A partir desse plasma. Hausto corpuscular de Deus. O que é esse hausto corpuscular de Deus? Também é o plasma. Então, toda vez que vocês ouvirem falar em plasma ou em hausto corpuscular de Deus, é a mesma coisa. São apenas nomes diferentes para a mesma denominação. De que se compõe a base do universo infinito. Então, o que se compõe o universo? A gente sabe, né? Dessa energia, desse plasma, desse fluido, que ele é liberado através dessa energia que vem de Deus. E ele começa a dizer aqui os centros vitais e as células. Ele faz aquela comparação, né? Centros vitais e as células. Então, o que ele vai discorrer agora aqui nesse pequeno capítulo, né? Ele vai falar sobre a origem da nossa estrutura. Então, vamos lá. Os centros vitais e células são os centros vitais, fulcros energéticos que, sob a direção automática da alma, imprimem às células a especialização extrema pela qual o homem possui no corpo denso, ou seja, no corpo físico, as células que produzem fosfato,
e carbonato de cálcio para a construção dos ossos, as que se distendem para a recobertura do intestino, as que desempenham funções químicas no fígado, né, funções complexas, as que se transformam em filtros do sangue na intimidade dos rins e outras tantas que se ocupam do fabrico, né, da fabricação de substâncias indispensáveis à conservação e defesa da vida nas glândulas, nos tecidos e nos órgãos que nos constitui o cosmo vivo, o organismo vivo de manifestação. Então, olha lá o que ele fala, né? Cada um de nós é que nos imprime, sob a direção automática da nossa alma, né? Cada um que imprime ali dentro desse corpo denso aquilo equivalente a cada um, de acordo com a evolução de cada um e de acordo com o que cada um necessita. Essas células que obedecem às ordens do espírito, diferenciando-se e adaptando-se às condições por ele criadas, procedem do elemento primitivo comum, o elemento primitivo comum, de que todos provimos em laboriosa marcha no decurso dos milênios, desde o seio, né, tépico, o seio morno do oceano, quando as formações protoplásmicas nos lastrearam as manifestações primeiras. O que ele está dizendo aqui? Olha, as células obedecem às ordens do espírito, desde que tudo começou. E quando ele fala sobre a questão do elemento primitivo, esse elemento primitivo aqui é os mares, né? Onde tudo começou, da água. Por isso o nosso corpo tem uma maior porcentagem de água, né? De água, de sal. Então, o elemento primitivo inicia-se lá na formação dos mares. E a gente, através de milênios e milênios, vem o quê? Se desenvolvendo, até chegarmos nesse ponto que nós chegamos. Então, o que acontece, né? Cada um de acordo com a sua evolução, porque cada um está num tempo, cada um desenvolve de um jeito, cada um avança de um jeito, consegue imprimir, né, na alma, imprimir no espírito, o espírito consegue imprimir nesse corpo que está chegando os recursos a qual precisa e necessita. Tanto quanto a célula individual, a personalizar-se na ameba, ser unicelular que reclama ambiente próprio e nutrição adequada para crescer e reproduzir-se, garantindo a sobrevivência da espécie no oceano em que respira, os bilhões de células que nos servem ao veículo de expressão, agora domesticados na quase totalidade em funções exclusivas, necessitam de substâncias especiais, água, oxigênio e canais de exoneração excretória. Então, ele está dizendo o seguinte, apesar de toda a nossa evolução, ainda hoje, né, a nossa célula precisa de quê? De água, de oxigênio e desses canais excretores, esses canais que joga para fora aquilo que não serve mais, né? É como se fosse uma rede de esgoto que fosse jogando para fora aquilo que o nosso corpo não serve mais, né? A exoneração excretória para se multiplicarem no trabalho específico que nosso espírito lhe traça, encontrando, porém, esse clima que lhes é indispensável na estrutura aquosa de nossa constituição orgânica, a expressar-se nos líquidos extracelulares formados pelo líquido intersticial e pelo plasma sanguíneo, né? Então, ele mais uma vez vem nos dizendo, né, da importância da água no nosso corpo, que vem desde longe, do que a nossa célula precisa, e as nossas células precisam estar em harmonia para que os nossos centros vitais também possam estar em harmonia.
Porque se os nossos centros vitais, aquilo que nos rege, que nós temos como estrutura, está desestabilizado, o que vai acontecer? A tendência é a gente também se desequilibrar. E quantos de nós que não temos, né, às vezes, a mente refletindo no corpo físico, né? Quantas pessoas, às vezes, em desequilíbrio, né? Quando estão em desequilíbrio, muitas vezes tem problema do coração, tem problema do rim, tem problema do fígado, né? Fora que, além disso, né, tem a exceção que nós precisamos considerar e muito que cada um pode vir também com uma determinada, né, vamos dizer, deficiência em um certo lugar, porque precisa dessa deficiência, a gente já sabe disso. Mas tem outros também que, por desequilíbrio da mente, joga através desse centro coronário, né, descarrega em um ponto específico, né? E a gente sabe que principalmente as coisas de sentimento vão se deparar, vão se descarregar aonde? No nosso coração, onde tem esse centro vital. Por isso que um deles, né? Por isso que muita gente fala assim, nossa, eu passei por determinadas coisas, um susto tão grande que o coração chegou a doer, né? O negócio não é tão físico, mas chega a ser físico, né? A dor é externa, mas chega a doer no físico da gente, né? Então é isso, né? É a questão das células ter que estar em harmonia com esses centros vitais para que tudo então também possa continuar ocorrendo da melhor maneira. E ele vem dizer mais embaixo da exteriorização dos centros vitais. Se nós temos esses centros vitais intrínsecos em nós como um esqueleto, nós também conseguimos exteriorizar, jogar de uma certa forma para fora. E nós vamos ver agora. Observando o corpo espiritual ou psicossoma, né? Então a gente já sabe que psicossoma também é a mesma coisa que corpo espiritual. Desse modo, em nossa rápida síntese, como veículo eletromagnético. Então, olha aqui, nosso corpo espiritual é um veículo eletromagnético. E o que é isso eletromagnético, né? São essas ondas, são essas energias que a gente muitas das vezes descarrega em nós. Descarrega nesses centros vitais. Qual o próprio corpo físico vulgar, reconheceremos facilmente que, como acontece na exteriorização da sensibilidade dos encarnados, o que é isso? Exteriorização da sensibilidade dos encarnados. A saída do corpo físico. Seja ela pelo desencarne ou seja ela pela saída do corpo à noite para uma visita, né? Então ele está dizendo o seguinte, olha, o corpo espiritual tem uma síntese rápida como um veículo eletromagnético, que são as descargas, e o próprio corpo físico também reconhece que acontece a exteriorização da sensibilidade dos encarnados operado pelos magnetizadores comuns. Os centros vitais a que nos referimos são também exteriorizáveis quando a criatura se encontra no campo da encarnação. Fenômeno esse a que atendem habitualmente os médicos e enfermeiros desencarnados durante o sono vulgar, que é a saída do corpo físico, no auxílio a doentes físicos de todas as latitudes da Terra, plasmando renovações e transformações no comportamento celular mediante intervenções no corpo espiritual, segundo a lei do merecimento, recursos esses que se popularizarão na medicina terrestre no futuro. Então, o que ele está dizendo aqui? Olha, o nosso perispírito, a gente se desdobra. Então, isso também é uma exteriorização, né? Uma exteriorização desses centros vitais. Nada mais é que ele está querendo nos dizer o seguinte, olha, quando você, lá no seu sono vulgar, no seu corpo, né, enquanto você está encarnado, quando você sai do corpo físico
e vai para alguma dimensão, seu corpo físico está ali adormecido, juntamente com o duplo etérico. E o que vai acontecer com corpo etérico? Não é isso mesmo, o duplo etérico. Então, o duplo etérico vai ficar lá junto do corpo físico. O espírito se desloca. Quando o espírito se desloca, ele se desloca levando toda essa estrutura. Por isso a exteriorização, porque ele saiu, deixou o corpo físico e levou com ele. Leva essa exteriorização para onde quer que seja que o espírito vá, né? E o que pode acontecer nesse momento? Existem médicos desencarnados, médicos espirituais que, pelo merecimento de cada um, eles fazem o quê? Ajudam. Às vezes o outro está desequilibrado, ele reajusta. Afasta um pouquinho o perispírito e mexe lá naquele corpo espiritual que de uma certa forma está o quê? Desequilibrado, né? Mexe no corpo espiritual como se a gente fosse abrir uma máquina. Abre uma máquina, conserta aquilo ali que precisa consertar, volta novamente para o lugar todas as peças, né? E a gente já tem hoje, a gente já tem conhecimento de quê? Das cirurgias espirituais. As cirurgias espirituais nada mais é também do que isso. Médicos espirituais indo um ponto determinado para poder equilibrar esse ponto, para de uma certa forma consertar aquilo que está em desarmonia, né? Então esses médicos, a gente sabe, muita gente aí tem muitas experiências de cirurgias espirituais. Quem já assistiu aí o documentário do Dr. Fritz, eu acho que é o carro-chefe, né? Quando se fala em cirurgias espirituais, nós temos ele como referência, né? Então, assim, muitas coisas o espírito consegue nessa exteriorização, e também quando a gente está não nessa exteriorização, né? Então, quando ele fala de exteriorização, a gente tem que vir com a ideia principal de que, olha, essa exteriorização também se dá. Quando você sai do corpo físico, você vai levando toda a sua essência. Então, mais uma prova para nós que quando o corpo físico morre, toda a essência, todo o restante, né, do perispírito segue, o outro fica à parte, né? Morreu, devolveu-se para a terra, não vamos precisar mais dele. Agora, a gente sabe também que existem as cirurgias espirituais, que é esses médicos espirituais atuando diretamente no nosso perispírito com toda a formação, ainda que encarnados, ainda que não exteriorizado, ainda que a gente esteja consciente em corpo físico encarnado, sem a necessidade do sono vulgar ou sem a necessidade do desencarne. E ele fala no final, né, que breve muitos recursos aparecerão na Terra, né, no futuro. Então, muitas coisas já nos apareceram, né, esse livro é lá de 58, muitas coisas já nos chegaram, mas muitas ainda estão para poder chegar, né? Se não chegar, é porque ainda a gente não tem preparo para poder receber. Mas no momento certo e oportuno, a gente recebe, né, com toda certeza. E ele começa agora falando do corpo espiritual depois da morte. Nós já vimos aqui o corpo espiritual, toda essa estrutura. A gente sabe que a gente também leva essa estrutura quando a gente desencarna, né? Nós já falamos dessas células, nós já falamos que também existem células equivalentes, né? Nós já falamos que o corpo, o perispírito, está entrelaçado, está amarrado, ligado ao nosso corpo denso, e que quando desata, um corpo morre, mas o outro continua. Então vamos ver o corpo espiritual depois da morte. E André fala o seguinte: em suma, o corpo espiritual ainda corpo de duração variável
segundo o equilíbrio emotivo e o avanço cultural daqueles que o governam, além do carro fisiológico apresentando algumas transformações fundamentais depois da morte carnal. Então, o que ele está dizendo para nós? Olha, está dizendo para nós que o corpo físico tem duração variável, né? Cada um tem uma duração. E que essa duração vem do equilíbrio emotivo. O que é esse equilíbrio emotivo? A mente, né? Então, cada um de nós, quando desencarnar, vamos estar em variações diferentes. Por isso, cada caso é um caso. Se eu tenho uma estrutura mental, um corpo mental mais harmonioso, a minha tendência é estar um pouco mais avançado, a minha tendência é ter um pouco mais de aceitação, a minha tendência é estar um pouco mais evoluído. Então, tudo vai depender, né, desse equilíbrio emotivo e do que mais? E do avanço. Do avanço cultural que aquele espírito viveu em toda uma vida, né? E ele fala aqui mais na frente, além do carro fisiológico, apresentando algumas transformações fundamentais depois da morte, né? Da morte do corpo físico. E por que ele fala isso, né, gente? Porque ele está dizendo o seguinte, como que vai chegar esse veículo físico, esse veículo espiritual, esse perispírito do outro lado, depois que ele deixar o corpo físico? Aí vai depender muito de cada um. Às vezes tem uns que chegam do outro lado com o perispírito o quê? Dilacerado em alguns pontos, né? Alguns vão chegar com o perispírito intacto. Alguns vão chegar, vão ter saído com o perispírito de um jeito, pela necessidade da experiência, e vai voltar com ele, de uma certa forma, curado naquele ponto, porque chegou vitorioso de uma coisa que precisava ter sanado e sanou. E tem outros que também estragam o perispírito e vai chegar lá de uma certa forma estragado, né? Então, essas transformações dependem. Então, cada um vai chegar de acordo com o equilíbrio emocional, com a mente, de acordo com que a mente vibra, vai chegar também de acordo com o que fez com o seu perispírito. Mas aí agora já, né, livre do corpo carnal, do corpo físico. E ele fala aqui, olha, principalmente no centro gástrico, né, olha aí os pontos, né, que pode chegar com alteração. Principalmente no centro gástrico, pela diferenciação dos alimentos de que se provê, e no centro genésico, quando há sublimação do amor na comunhão das almas que se reúnem no matrimônio divino das próprias forças, gerando novas fórmulas de aperfeiçoamento e progresso para o reino do Espírito. Então, de acordo com o que a sua mente, o equilíbrio mental que você tem, você chega do outro lado. Mas, olha lá, você também vai precisar, além de você poder ter deteriorado aqui, você vai chegar no outro lado também, precisando entender que esses pontos vão precisar ser modificados. Quando ele fala do centro gástrico, nós precisamos olhar e ter um olhar específico na questão da alimentação. Nós vamos precisar ir aos poucos desvencilhando disso. Então, quanto mais evoluído está o espírito, de acordo com toda a sua caminhada aí na eternidade, vai ser mais fácil para ele. Outros vão ser mais difíceis. E ele vem dizendo também do centro genésico, né? Nosso centro genético, nosso centro sexual. Muitos vão chegar e vão ver que precisa ser modificado, porque agora o estado que nós encontramos, nós não necessitamos. Né? O espírito não reproduz, o que reproduz somos nós enquanto encarnados. Então, aqueles que têm uma consciência mais ampla, vai ser mais fácil, outros vai ser mais difícil. E ele fala, quando há, já passei, né? Quando há sublimação do amor na comunhão das almas que se reúnem no matrimônio divino
das próprias forças. Esse corpo que envolve e se aprimora nas experiências de ação e reação no plano terrestre e nas regiões espirituais que lhe são fronteiriças e suscetíveis de sofrer alterações múltiplas com alicerce na fraqueza proveniente da nossa queda mental, no remorso, ou na hiperdinamia imposta pelos delírios da imaginação, a se responsabilizarem por disfunções inúmeras da alma, nascida do estado de hipo e hipertensão no movimento circulatório das forças, que lhe mantém o organismo sutil, e pode também desgastar-se na esfera imediata, a esfera física, para nela se refazer através do renascimento, segundo o molde mental pré-existente, ou ainda restringir-se a fim de reconstituir de novo no vaso uterino para a recapitulação dos ensinamentos e experiências de que se mostre necessitados de acordo com as falhas da consciência perante a lei. É aquela história, né, gente? Cada um segundo suas obras, né? Então, o que acontece? É isso que ele está dizendo, basicamente, que nós acabamos de comentar. Nós vamos chegar lá do estado que nós paramos. Se hoje eu deterioro o meu corpo físico porque eu fumei em excesso, eu vou chegar lá com aquela parte, aqueles centros vitais dos pulmões deteriorados, né? Se eu fiz um mau uso da alimentação e dilacerei o meu estômago, eu vou chegar lá com esse centro vital em desarmonia. Cada um, né, segundo suas causas, né? Cada um aí com suas consequências. E aí o que ele fala? Quando eu deterioro um ponto do organismo, desse nosso organismo que lhe é sutil, quando a gente desgasta esse ponto, gera pra gente uma consequência. E na grande maioria das vezes, a gente só vai conseguir corrigir isso quando? Quando a gente reencarnar. Aí a gente vai trazer para o nosso corpo físico essa impressão. Nós vamos imprimir em nós aquilo que já estava dilacerado lá atrás, que nós mesmos dilaceramos. Então, a próxima encarnação, quando eu venho talvez com uma deficiência no pulmão, com uma deficiência no estômago, uma deficiência na mente, é uma coisa que nós atraímos para nós em algum ponto da nossa evolução. E que é sanada, na maioria das vezes, né, apenas com a reencarnação. Nós não vamos vivenciar isso lá no espiritual, né? Vai estar deteriorado? Vai. Eles vão consertar temporariamente? Vão. Mas nós vamos precisar reparar. Nós vamos precisar reconstruir. E essa reconstrução se faz com a reencarnação, né? E a gente sabe disso porque, olha lá o que ele fala, né? Que a gente, deixa eu achar aqui, ó, que a gente desgasta, né, o nosso perispírito na esfera imediata, a esfera física, e aí para nos refazer é somente através do renascimento. E esse renascimento, como que ele vem? Segundo o nosso molde mental pré-existente, ou ainda restringir-se a fim de reconstituir de novo aonde? No vaso uterino, né? Que quer nos dizer na reencarnação. Então, às vezes, né, o molde mental que a gente tem, nós vamos imprimir novamente e vamos ter que voltar, né? Se a gente imprime aonde tem aquela falha, a gente volta para suprir aquela falha também. Outros aspectos do corpo espiritual examinaremos quando as circunstâncias nos induzem a apreciar-lhe o comportamento nas regiões espirituais vizinhas da Terra,
né? E essas regiões espirituais vizinhas da Terra, seja tanto no aspecto inferior quanto no superior. Então, o que ele está dizendo? Olha, outros aspectos, nós não vamos mais falar aqui, né, sobre aspectos do corpo espiritual, mas nós examinaremos, né, nós vamos falar, nós vamos estudar em outras circunstâncias, quando nos induzir, né, a isso, quando tiver a necessidade, né, desses comportamentos, de estudar esses comportamentos nessas regiões espirituais vizinhas da Terra. E a gente vai estudar e vai falar e vai examinar, seja no aspecto inferior ou no mais elevado, ou seja, esses aspectos vão ser examinados em uma outra oportunidade, seja por um espírito que está um pouco mais evoluído, que está, vamos dizer assim, disciplinado, né? Quanto com os espíritos inferiores que estão lá em zonas umbralinas e que muitas vezes precisam o quê? De uma reencarnação compulsória. Se resgata, trata e sai direto dali para uma nova encarnação. Nem chega, né, a subir, a conviver, né, em um nível mais elevado. Espirituais vizinhas dentro das sociedades afins, em que as almas se reúnem conforme os ideais e as tarefas nobres que abraçam, ou segundo as culpas dilacerantes ou tendências inferiores que se sintonizam, geralmente preparando novos eventos referentes às necessidades e problemas que lhes são peculiares nos domínios da reencarnação imprescindível, né? Pedro Leopoldo 19 do 1 de 58. Então a reencarnação, muitas das vezes, na grande maioria delas, é imprescindível a todos nós. É nela que nós vamos encontrar, muitas das vezes, as respostas, as soluções, ora pelo amor, ora pela dor, muitas vezes através dos problemas, né? Mas à medida que a gente vai avançando, à medida que a gente vai alcançando um determinado patamar, a gente vai evoluindo, a gente vai, de uma certa forma, modificando toda a nossa estrutura perispiritual, né? E modificando positivamente, a gente vai avançando. A gente vai dando um passo a mais rumo à classe dos espíritos puros, que é a classe que todos nós almejamos chegar. Alguma dúvida, gente? Oi, gente. Aparecida, boa noite. Deus te abençoe. Bárbara Laranja, boa noite. Marli, boa noite. Oi, Marli. Marli tá perguntando cadê o povo? O povo tá ouvindo, né? Ah, reduziu-se muito o grupo, né, Marli? Cada um vai para um canto, né? É a questão que nós estávamos dizendo agora há pouco, né? Poucos querem estudar, né? E nós, cada dia que passa, nós estamos aprofundando ainda mais, né? O nosso estudo, eu posso dizer hoje, que é um estudo muito mais profundo do que quando nós iniciamos, né? Mas isso como todo processo, né? A gente começa com o processo mais suave, né? À medida que todo mundo vai avançando, nós também vamos avançando no aprendizado, né? Então, assim, eu tenho em mim, né? Vocês me corrigem se eu estiver errado, mas eu tenho em mim que todos que estão conosco, né? Que estão seguindo conosco desde o início, eu tenho certeza que cresceram muito moralmente, cresceram muito como ser humano, né? Sabem muito o que fazer, embora a gente não faça, isso não é só vocês, isso eu também me incluo, né? Porque é igual a Ana Paula falando, a gente sabe o que fazer. Muitas das vezes a gente não o faz, né? Mas a gente sabendo já é um ponto positivo, porque quando a gente aprende, a gente reflete. Quando a gente reflete, a gente tenta trazer para a nossa conduta. Quando a gente consegue pegar algo de bom e perseverar, colocar na nossa conduta, a gente cresce. Quando a gente cresce, a gente tem então mais consciência. Quando a gente tem mais consciência, nós estamos prontos para dar o próximo passo. E a gente sabe que aquilo que a gente aprende hoje, a gente não retroage jamais.
Conhecimento é coisa que você vai levar para sempre, seja onde você estiver. Seja no mundo físico ou no mundo espiritual. Mas o conhecimento, aquilo que está na nossa mente, aquilo que nós aprendemos a desenvolver, a gente leva conosco. E isso é um dos maiores tesouros que a gente tem. Porque isso, o ladrão não rouba, a traça nem a ferrugem destrói, né? Segundo os ensinamentos de Jesus. É isso que nós precisamos levar conosco, né? Esse é o tesouro, o aprendizado. Então hoje nós estamos vivendo aí uma sociedade que às vezes a gente fica se sentindo um peixe fora d'água, né? As pessoas perderam muitos valores, as pessoas perderam o respeito, as pessoas perderam a paciência, as pessoas perderam muitos princípios que nos faz crescer e refletir como seres humanos, né? Hoje, quanto mais banal é a coisa, mais sucesso ela faz, né? E daí você vê, poxa vida, se uma coisa banal dessa está fazendo sucesso, você já sabe aí então a mente, né? O equilíbrio emotivo de cada um aonde está, né? Então é difícil. Hoje em dia